Bom dia pessoal e bem-vindo de volta ao canal. Quem conhece o nosso destino de hoje? Fiquei com vontade de conhecer mais lugares aqui na Terra do Fogo. Então, dessa vez, consegui explorar um lugar onde poucos viajantes se arriscam a ir. Hoje vamos pegar a estrada para conhecer a Ruta J e o seu ponto final, a Estância Mott. Mas antes disso, um bom almoço em Puerto Almanza. O primeiro assentamento em Puerto Almanza data de 1966, com o destacamento da Prefeitura Naval Argentina. Em 1991, chegaram os primeiros colonos civis. Em 2001, alguns pescadores se instalaram e construíram as suas cabanas. Mais recentemente, é conhecido por ser um pequeno porto de pescadores artesanais, famoso por sua gastronomia. Até mais. Buena viagem, buena volta. Saindo de Puerto Almanza, temos uma viagem de 65 quilômetros e quase 2 horas pela frente. Rumo ao desconhecido. Começa aquela sensação de frio na barriga, sabe? Eu sei para onde estou indo, mas entre saber e realmente ir até lá, mora a aventura. Esforço físico, o risco, o frio, a chuva, e medo e novamente a excitação. É uma onda que se repete. Essa estrada fantástica. Está muito bonito aqui. Bem isolada, do jeito que eu gosto. Isso é que me move. A adrenalina, a curiosidade e o desejo de ver esses lugares com os meus próprios olhos. Deixar as emoções fluir. Honestamente, não sei explicar por que preciso disso, mas eu preciso e vou atrás. A gente está a 30 quilômetros da Estância Mott e aqui na frente tem a Ilha Navarino, que já é Chile. A maré está baixa, está uns 5 graus, está chovendo. Esse é o canal de Beagle. De vez em quando passa um carro, uma moto, uma coisa assim. Tem um certo trânsito. No mais, a sensação é de uma natureza assim brava e dura, assim. Com esse clima chuvoso, frio, vento. Eu gosto desse clima. Penso que tudo parece mais selvático desse jeito, mais selvagem. Passa umas gaivotas aqui embaixo, umas aves. Tem uma floresta de kelp, né, de algas lá embaixo. É um espetáculo. Estou sujo de lama e terra até os olhos. As costas da minha jaqueta tá um lixo já. Tô feliz. Olha aqui. Montanha, as nuvens baixas, a moto. Sem malas porque eu deixei lá no apartamento. E a estrada que vai pela costa. Lá parece que ela vai subir lá. Então vamos, porque tá chovendo. Começa a chegar uma bela chuva aí. Até que enfim achei o que estava procurando. A simplicidade magnífica de um lugar tão isolado.
onde realmente posso me conectar com a natureza. Onde a estrada é o único sinal da presença humana. Onde é claro quanto ínfima parte somos da natureza e quanto somos desnecessários e às vezes nocivos. Tenho certeza que a natureza faria menos da nossa presença. Ela continuaria tranquila, evoluindo, em equilíbrio e se respeitando. A diferença do que nós costumamos fazer. Um caminho de terra, às vezes largo e generoso, às vezes estreitos e apertados pelos bosques magellânicos, se desenrola ao longo da costa em direção à Estância Moto. Me encanta! Ocasionalmente, beira as águas gélidas e outras vezes sobe o relevo do terreno, oferecendo vistas únicas do canal de Bico. Espetáculo! A estrada tá, às vezes é grande, às vezes pequena. Me parece que está faltando mais uns 45 minutos para chegar à Estância Moto. Cerca de 30 ou 40 quilômetros. E tá ótimo, não tem ninguém. Parece que tudo encaixa nesses breves momentos de realização, onde o desejo encontra o desejado, o objeto. No caso, o lugar que eu queria muito conhecer e vivenciar, mesmo por poucos minutos. Não foi fácil manter o foco depois de 5.000 quilômetros. Muitos desafios, vários problemas, muitos baques, cansaço físico e mental. Mas consegui. Não é todo dia que você alcança o próprio desejo. Isso tem um profundo efeito sobre mim. É uma conquista pessoal. Não somente desejei, mas planejei, venci meus medos e realizei mais um dos meus sonhos. O esforço e a fadiga não me desgastam. Pelo contrário, me unem à natureza. Essa é a verdadeira conexão que eu busco. A realidade nua e crua não é um vídeo como esse que você está assistindo. Aqui não é possível pular para outro assunto, outro vídeo, outra imagem e assim por diante. Aqui tudo depende do próximo passo, lentamente, um após o outro. Ninguém te tira daqui, apenas você mesmo, e tudo tem consequência. Isso me fascina. Estância Moto. Chegamos alla fine del cammino. Está fantástico. Buenísima. E aqui estamos. O caminho acabou. Está cerrado. Antes, mais do que isso, a gente não vai. Esse aqui são dois amigos doggos que moram aqui. Estão achando que eu vou dar comida para eles, mas não tem a menor chance porque não tem nada para comer. E já vamos voltar porque está chegando uma bela tormenta. Eu vi um pessoal iniciar um trekking agora, indo para lá. E vou dar só uma olhada só pra ver. Você pode ir para lá. Tem uma trilha. Vamos só ver o que tem. Que frio. Tem parece uma casa ali. E aqui essas instalações. E lá. Hola, buenas. ¿Puedo mirar un poquito? Sí, ¿Cómo? ¿De dónde es? Italia. ¿Italia? Adelante. Italiano perdido. Muy linda aqui, ah. Tranquilo, le agarró la lluvia no ahora. Agora sim, mas bueno. La lluvia es parte della... Un día lindo, ¿no? É.
Uhum. Gracias. Hasta luego. Tengo que esperar un par de amigos que vienen. Delivery. No, sí. Sí, es para el muchacho de acá que vive adentro. Tienes dos muchachos allí en el... Ah, sí, estos son de prefectura, son medio Ah, bueno. poca bola. Sí, no. Pero Eu vi como 3, 4 que estaban empezando un trekking ahora. ah, sí, sí. De acá se entra a la península Mitre. Ajá. Normalmente se hace toda la costa. No, qué Toda la maravilla. costa son 320 kilómetros hasta el otro camino que es el que viene de San Pablo. No sé si lo hiciste. No. Ah, bueno. Ah, sí, de San Pablo, voy a hacerlo. Claro, bueno, esto da toda la vuelta así. Tranquilo que estoy vendiendo un paquete. Da toda la vuelta así y sale a María Luisa. Uhum. La Massa. ruta que va a San Pablo termina en María Luisa, son Ah, 80 ok. kilómetros. Sí, Esa es muy linda. la muy ruta linda de São Paulo. Ajá. Muy linda ruta. A salir ahora de Ushuaia voy a Ajá. subirlo y hacer ese pedazo hasta Sí, San Pablo. es muy lindo para hacerlo. Bueno. Bueno, que lo disfruten. Gracias. muchachos. Nos vemos. Hasta luego. Terminada a visita à Estância Mott, tão linda e selvagem, paro para descansar um pouco e viver um momento. Fico passeando pela praia de areia negra. Como uma criança, procuro tesouros. Conchas, algas misteriosas, carrapaças de crustáceos, troncos sinistros, tudo espalhados pela força da água. O vento é forte e gélido. Este, como muitos outros lugares selvagens, não são exatamente confortáveis. Não são feitos para nós homens modernos ficarmos muito tempo. Sono posti in cui puoi starci per pochi minuti e poi te ne devi andare. Però rimarranno sempre nella memoria. Esses são limites naturais onde é permitido ficar só por pouco tempo. A dureza dos elementos não te permite o contrário. Então agora a hora de voltar para Ushuaia. Vai demorar umas 3, 4 horas. É hora de voltar. Quanto mais longe vamos, mais dura é a volta. Canal de Beagle, Beagle Channel, canale del Beagle. Agora, sem água, cansado, vejo a tempestade se desenrolando longe, sobre o canal de Beagle, a mais de 100 km de distância em direção ao Ushuaia. Um pouco de descanso com essa vista maravilhosa. Não tenho nada para comer, não tenho água. Solita cagada. Mentre là in fondo, verso Ushuaia, a circa 70-80 km credo, dei quali un 40-50 sono off-road. Piove, probabilmente nevica, fa un freddo, vedremo, dai. Ainda tem 3 ou 4 horas de estrada. Enquanto sonho com um café e uma media-luna, penso ao próximo desafio, próximo desejo dessa viagem pela Terra do Fogo. Caleta Maria, fim do caminho. Essa sim que é longe. Caminho para Caleta Maria, lá no fundo. Os poucos que foram, sabem quanto duro e difícil é chegar até lá. Se é que você chega na primeira tentativa. Por isso, vamos ter que nos preparar a insistir. Aqui não tem supermercado, aqui não tem sinal, aqui não tem nada, só tem isso. Bom, né? Não tudo vai sair como a gente espera. Caleta Maria, Lago Fagnano, Pampa Guanaco.